Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que bom tê-los aqui comigo mais uma vez. Hoje eu trago para vocês um conteúdo que se trata de uma série de operações que eu vou estar fazendo na mesa proprietária da Waze Invest. Para que vocês possam ter noção, para que vocês possam estar acompanhando também, dentro de um período de 30 dias aí eu quero estar fazendo as filmagens com relação às operações que eu venho a fazer na mesa, tá? Sendo elas ganhadoras ou perdedoras, eu quero ser bem transparente com vocês e quero trazer para vocês aqui o conteúdo para que vocês possam ter acesso a esse grande benefício que é o da mesa proprietária, porque se trata de uma maneira da qual você vai estar operando sem aquela sobrecarga de poder estar utilizando o teu capital, porque a Waze Invest ela disponibiliza para você um capital onde você opera com o capital deles. Eles fazem os sistemas de copy and trade, que são operações feitas por você, porém eles copiam essas operações e acabam se utilizando delas para poder estar fazendo operações na conta real. Ou seja, hoje eu fiz a minha primeira operação, né, hoje, no dia de hoje. Iniciei na mesa na quinta-feira, no dia 9, mas até então, no dia 9 eu recebi a plataforma, fiz as configurações, como no vídeo anterior, inclusive introdutório eu disse a respeito da plataforma, inclusive até fiz um vídeo de montagem de tela, que é essa tela que eu utilizo. E aí, quando foi na sexta-feira, né, no dia 10, foi Pearl. Eu não tenho o hábito de estar operando nesse dia, né? Eu não quero ficar muito exposto porque eu vejo que o mercado no dia de Pearl ele não aceita muito as estratégias que a gente utiliza. E aí hoje eu vim para a operação. E aí hoje a gente se deparou numa situação em que o mercado ficou bem travado. Vale ressaltar que ontem também eu não operei. Ontem eu não operei devido a um ocorrido com relação a um banco americano que fechou, que trouxe muita volatilidade para o mercado de ontem. E aí eu já sabia que o mercado ele ia estar fora da realidade, que ele não ia trabalhar conforme os parâmetros que a gente observa que ele venha trabalhar e tudo mais. E aí no dia de ontem eu não operei. Aí hoje eu vim para a operação. Porém hoje o mercado ele ficou bem travado. Se a gente for parar para analisar, eu vou estar abrindo aqui e a gente vai observar que o mercado ele fez algumas movimentações, tudo dentro daquela área que eu coloco como armadilha, que seria essa área aqui, ó, onde está todo este rosa e este azul. O que seria este rosa e esse azul? Seria os limites de volatilidade do índice, aonde ele não tem o hábito de respeitar muitos padrões. E aí, visto isso, é uma área que eu procuro não estar operando muito dentro dela. Eu procuro evitar operações dentro dela. Caso haja um mercado lateral, pode-se até se cogitar de operar dentro dela, mas não é comum eu estar fazendo isso. Então, ou seja, o mercado abriu hoje e ele ficou praticamente o dia andando só dentro desta região. A gente observa que foi isso daqui o que ele fez no dia de hoje. Vamos pegar aqui, ó. Hoje, que foi dia 14, a gente vai minimizar um pouquinho aqui, ó. Olha só como é que o mercado trabalhou hoje. Hoje ele não saiu desta região. Ele praticamente trabalhou só dentro dela. Ou seja, vai para cima, desce e assim vai, ó. Quando você acha que ele vai pegar uma tendência, ele acaba retornando e aí acaba só pegando o nosso capital e na verdade não dando retorno nenhum para nós. E aí o que eu fiz? Eu fiquei esperando por este movimento aqui, ó. Esse movimento é o que eu estava aguardando hoje no, no índice. Hoje, desde o início do dia, eu já coloquei para mim já as operações que eu estaria fazendo, que eu coloco no meu caderno aqui, inclusive. Eu já deixei especificado que eu faria o que hoje? Eu faria uma entrada de reversão no índice e duas a favor da tendência, utilizando-se do meu operacional que eu tenho aqui com regra de coloração. E no dólar eu faria uma operação. Essa operação seria de divergência de IFR. Beleza. Visto isso, o mercado ficou travado, tanto o dólar quanto o índice ficou na mesma situação. O que eu fiz? Fiz a marcação aqui, né? Coloquei um alarme. Fiquei até o horário do almoço e nada acontecer.
coloquei um alarme e deixei para que no momento em que ele ultrapassasse esse marcador meu, que ele viesse soar para mim para que eu pudesse ver que realmente o mercado tinha entrado para a área da qual eu queria estar fazendo minhas operações, que seria o que? Abaixo desta linha rosa seria um ponto de venda, acima dela um ponto de compra. Porém, se fosse a favor da tendência. Ele chegou a vir aqui até mesmo, deixa eu pegar aqui, pronto. Veio aqui, chegou a dar 130 pontos aqui dentro dessa operação, porém eu não entrei nela, por quê? Porque eu não tinha aqui nenhuma uma resistência que me protegeria. A minha resistência ficaria lá no pavio dele, porém se ela tivesse acima da linha rosa, seria um ponto do qual eu estaria entrando. Como isso não ocorreu, eu não entrei. O que eu optei por fazer? Fazer a minha compra na divergência que eu já tinha colocado no meu caderno anterior. Ou seja, a minha primeira compra foi aqui, quando eu observei que o mercado fez um fundo e novamente ele veio aqui e fez outro fundo. Nesse primeiro já me acendeu aqui já uma linha amarela. No segundo, ele me acende uma linha verde. E ele me dá o que? Uma divergência. Mercado mostrando uma queda, porém FR mostrando uma subida. Fiz a primeira compra aqui. Fiz a primeira compra aqui no 103.495. Ele chegou a andar 130 pontos, porém o meu alvo estava bem na linha rosa. E aí ele veio, lambeu e voltou e me tirou no 0 a 0, porque ele andou 100 pontos e eu trouxe para o... Quando ele fechou esse primeiro box aqui, eu trouxe para o 0 a 0. Visto que o mercado está bem parado hoje, bem travado, eu fiz isso. Ah, Johnny, mas por que você já não vendeu aqui logo de cara também? Porque observa-se que o mercado ele fez um movimento muito expressivo dentro de 17 minutos. Se a gente pegar esse movimento aqui, ó, de 17 minutos, que ele fez aqui de 544 pontos, a gente pegar mais ou menos aqui, vamos pegar aqui, ó, desse topo aqui e trazer ele até aqui, ó. Ele gastou 29 minutos para andar 535 pontos. Ou seja, a volatilidade aqui foi bem maior. Porém, visto isso, a gente observa que o índice tem uma característica de fazer correções. Aí, vista essa correção, para mim já não era interessante nesse momento também estar vendo a possibilidade de venda, de compra, melhor dizendo, de venda, mas sim a de compra, procurando buscar essa correção. Foi onde eu fiz essa primeira compra aqui, alinhando já este parâmetro aqui de divergência aqui no caso. Pronto, me tirou no 0 a 0. O que ele fez novamente? Um fundo duplo. A gente observa que ele fez um fundo duplo. Feito o fundo duplo e mais essa divergência novamente, a gente dá uma nova entrada agora de compra. Tanto que eu entrei aqui no 103.500 e saí com 200 pontos agora no 103.700. Por que sair com 200 pontos e não sair aqui? Porque se caracteriza-se já que o mercado ele vem para romper esse ponto que até então era bem importante na parte da manhã e do dia, porque se trata de uma zona da qual o mercado ele fica trabalhando muito. Quando ele sai de dentro dela, ele vem para buscar já esse outro ponto aqui, que eu tenho de marcação aqui embaixo, que é essa linha amarela. E aí, visto isso, coloquei 200 pontos de alvo, o mercado foi lá e me tirou nos 200 pontos. Veio testar aqui novamente e aqui ele está novamente trabalhando dentro dessa mesma região. Ou seja, foi apenas essas operações que eu fiz, da qual eu tinha marcado hoje, que seria 4. Eu consegui fazer somente 2, porém uma no 0 a 0 e uma eu saí com 200 pontos. E aí seria mais ou menos este o cenário de hoje. Isso aqui já era 4h30 da tarde, 4h30 da tarde. Eu fiquei até às 11, meio-dia na frente do gráfico, porém depois eu saí e aí voltei, já era quase 3 horas. Coloquei esse alarme também para poder me auxiliar, porque já estava cansativo também. E aí me deu o sinal, e quando me deu o sinal eu já estava na frente do computador também. Observei o cenário e aí entrei nessa operação aqui. Seria mais ou menos isso que eu queria passar para vocês, né, no caso, no dia de hoje. Aqui a gente tem as operações. Bem importante dizer também que por se tratar de eu estar com a corretora Terra também, foi mencionado já isso no contrato inclusive, que para todos os operadores que tivessem recebido a plataforma da Terra, a gente operaria na conta simulador
tá? Tem a real aqui, por a gente operaria na conta simulador, mas mesmo assim a gente está sendo rentabilizado por esta conta, tá? Porque ela está sendo copiada por outros traders. E aí, visto esta cópia, a gente tem a remuneração normal também, sem transtorno algum. Então, seria essas operações de hoje. Como eu disse, a primeira no 0 a 0, a segunda sai com 200 pontos. Visto os custos que tem, né, no caso, operacional, este foi o valor feito de hoje, né? 200 pontos no índice. Bom, feito isso, não fiz mais nada, resolvi parar e vim gravar esse vídeo para vocês também, para que vocês possam ver as operações de hoje aí. Mercado bem travado hoje, bem cansativo na verdade, não tenho o hábito de ficar todo esse tempo também assim, operando, é até cansativo para nós, né? Às vezes a gente não tem a paciência e acaba clicando onde não deve. Então hoje foi um teste de paciência mesmo, né? Esperei dar essa oportunidade, quando me deu a oportunidade, que já tinha descrito ela no meu caderno hoje, eu não hesitei em executá-la, né? Bom, seria mais ou menos isso daí. Gostaria de agradecer a cada um de vocês que esteve comigo aqui até agora. Pedir para você compartilhar com os amigos, curtir, se inscrever no canal e deixar sugestões, críticas, comentários, pois todos são bem-vindos e a gente está aí para evoluir e para poder se ajudar cada vez mais, tá? Bom, grande abraço para vocês, fiquem com Deus, até mais, hein? Tchau!